Olá pessoal, essa aqui é a nossa aula número 4, a parte A. Nós vamos tratar aqui dos amplificadores emissor comum e coletor comum. É importante notar que esse CC aqui também significa corrente contínua. E como a gente vai falar pouco do coletor comum, então a ideia é a seguinte, contexto. Outra coisa é que essa aula aqui, 4, a parte A, ela se refere a um conteúdo de recapitulação da parte de dispositivos eletrônicos. Eu não sei o quanto vocês viram desse tema que nós vamos tratar aqui em dispositivos eletrônicos. Como a gente vai utilizar isso aqui na sequência aqui na disciplina, eu achei por bem fazer essa recapitulação, essa abordagem aqui, para equalizar vocês. Então, tem alguém que já viu, ótimo. Quem não viu, está vendo agora e poderá ter condições de fazer as atividades que a gente vai solicitar. Aqui está o conteúdo. Vamos falar do amplificador emissor comum, vamos falar de retas de carga e a compliance. Compliance é um nome bonito para essa afirmação aqui, amplitude pico a pico sem distorções, só isso. Roteiro para polarização de transistor emissor comum, ou classe A, e esse roteiro é bastante interessante. Vocês podem polarizar o transistor, ou seja, definir a posição do ponto quiescente ao longo da reta de carga. Isso vai ser bastante legal. Amplificador de potência. Nós vamos tratar esse assunto com a relativa rapidez, para vocês terem apenas uma noção. E as questões de exercícios. Não sei se já perceberam, mas o amplificador operacional, o estágio do amplificador diferencial, nós já comentamos, já tratamos desse assunto, amplificador diferencial. A fonte de corrente também nós tratamos desse assunto. E o amplificador diferencial, junto com a fonte de corrente, constituem o estágio de entrada do amplificador operacional. Logo em seguida, nós temos um estágio de amplificação com alto ganho de tensão, usando aqui o emissor comum. E na saída do amplificador operacional, temos um estágio de potência. Então, se você coloca um resistor de 10 ohms aqui na saída do amplificador, a quantidade de corrente que vai passar por esse resistor para manter a mesma tensão elétrica vai ser bem elevada, lei de Ohm. Se eu colocar uma resistência elevada, uma resistência grande, de 1 megaohm, sei lá, 100 quiloohms, a corrente que vai passar por esse resistor para manter a tensão na entrada é bem menor. Vocês percebem que para resistências na saída, vamos pensar num resistor como carga, a potência vai ser necessária, vai ser maior. Por isso do amplificador de potência. Está aqui, a gente acabou de mencionar, o amplificador operacional. Ele tem esses 3 estágios, de par diferencial, emissor comum e estágio de saída. Aqui está a nosso par diferencial, nosso amplificador diferencial aqui, e a fonte de corrente. No caso aqui, estamos usando até uma fonte de corrente do tipo espelho de corrente. E aqui o estágio seguinte, que é o estágio que vai produzir o ganho. Então, aqui tem um caso de um PNP, mas a forma de tratar é igual, não tem diferença alguma até. E só o sentido de corrente e de tensões que muda, mas os cálculos é tudo igual. E aqui o estágio de potência, o estágio de saída. Esse transistor aqui, então ele vai servir para aumentar a quantidade de corrente aqui quando for necessário devido ao valor da carga, mantendo o Vout no mesmo valor. Aqui estão as partes, parte inicial, que ele faz, já acabamos de falar, né? Ele vai fazer o cálculo, V mais menos V menos, lá do amplificador operacional. A fonte de corrente vai melhorar o desempenho do par diferencial, que está aqui. Emissor comum, amplificação de tensão, e potência, amplificação de corrente. Amplificador emissor comum. Aqui está um desenho de um amplificador emissor comum, com um divisor de tensão na base, é o mais comum de ser utilizado. Temos a resistência RE aqui, e esses capacitores em modo AC, eles se transformam em curtos-circuitos. Aqui, aplicando TVNAN, nós vamos encontrar esse circuito. Note que esse TVNAN aqui, o contexto dele é corrente alternada. Você está trabalhando com essa fonte de sinal na entrada.
a resistência interna da fonte, e, portanto, temos o sinal aplicado aqui. E essa resistência RB vai ser exatamente um TVNAN, não é? Então vai ser o R1, R2, R1 paralelo com R2, paralelo com RS. Isso aqui. A resistência A que aciona a base. E o RC, por sua vez, na hora que eu colocar esse ponto aqui em curto, ou seja, tirar a fonte de tensão VCC, eu vou ter o RC em paralelo com o RL, que é essa expressão. Então, tanto esse Rzinho C quanto esse Rzinho B, nós vamos abordar eles na sequência, nos próximos slides, tá bom? Então, e outra coisa interessante é que esse VC aqui está em letras minúsculas, indicando que é um valor que varia no tempo. Geralmente, quando você tem um valor senoidal que varia no tempo, nós colocamos as letras todas em minúsculo para indicar que é um sinal que varia no tempo. Retas de carga. Nós temos aqui as duas retas de carga, a reta de carga CC, ou corrente contínua, a reta de carga CA, ou corrente alternada. Os valores aqui da corrente de saturação, quando o transistor está saturado, vai ser essa expressão, aplicando Kirchhoff no coletor. E também a tensão de corte, a corrente de corte vai ser zero, quando o transistor estiver cortado a corrente é nula, ou pelo menos próximo disso. E aqui nós temos a tensão elétrica entre o coletor e o emissor, que vai estar, por sua vez, em aberto. Então nós não precisamos considerar esses outros resistores. Okay? E aqui a fonte de alimentação é 18 volts. Mas nós temos, e aqui a corrente de saturação 6 mA. Agora nós temos aqui essa outra reta de carga, que ela é mais íngreme, ou seja, steeper. E note que há um cruzamento das duas, e esse cruzamento aqui determina o ponto quiescente. E ela, segundo expressões que nós vamos estudar, temos aqui o 12 mA de saturação e o 12 volts de corte. Então, eu vou continuar falando das retas de carga, CC e CA. A gente deve lembrar que o sinal na base do amplificador, ele é composto por duas partes. Vamos voltar aqui para vocês visualizarem. Bem nesse ponto aqui, vocês têm aqui a polarização DC. Você tem um nível DC aqui devido a essa polarização R1, R2, VCC. Então temos aqui um divisor de tensão, tá? E aqui temos a fonte, que manda o sinal que está variando no tempo. Como exemplo, um sinal senoidal. Então aqui nesse ponto nós temos dois sinais juntos. Temos o sinal CC e o sinal CA. O VCE vai ser essa expressão, o IC essa expressão. Note que são expressões intuitivas. O IC vai ser a corrente de polarização mais a corrente que está variando no tempo. O VCE é a mesma coisa. O VCE é de polarização, esse quiescente é de polarização, mais o VCE tudo minúsculo, indicando que a variação da tensão elétrica ao redor de um certo valor e que resulta aqui nesse VCE. A corrente CA de coletor, ela vai ser o quê? Ela simplesmente, a gente pega esse C, deixa aqui de um lado, o IC, deixa o IC aqui, pega o IC aqui e passa para cá, subtraindo. Vai encontrar essa expressão, que é a corrente CA de coletor. E a tensão CA de coletor emissor, entre coletor e emissor, é exatamente isso aqui. Você pega o VC, mantém aqui, pega o VC equivalente e leva para o outro lado da igualdade. Vai ficar essa expressão, muito simples. Agora, a gente considerando aqui que nós temos essa corrente C nesse sentido, ou seja, a corrente entrando no coletor, nós temos duas diferenças potencial correspondentes. Essa diferença potencial e essa. Nós notamos que, nesse caso, o IC é igual a menos VC sobre RC. E aqui temos essa expressão derivada daqui, como a gente já demonstrou. E substituindo aqui o IC por IC menos ICQ, temos essa expressão aqui, o IC menos ICQ está bem aqui, igual menos 1 sobre RC, o VC. O VC é VC sinal, variando no tempo, é VCE menos o ponto quiescente, VCEQ. Tá? VCE correspondente ao ponto quiescente. Aqui é o I correspondente ao ponto quiescente, o IC.
Então, só substituir, a gente encontra essa expressão, tá? Esse aqui põe esse, e esse aqui põe isso. A gente vai ter essa expressão. Agora, a expressão da reta de carga. O que a gente faz? O IC vai ser o ICQ. É só trabalhar com essa expressão aqui e deixar aqui o IC sozinho, do lado da igualdade. Pega aqui o ICQ e passa para cá, fica positivo para o outro lado da igualdade, tá? Já o VCE é esse valor aqui. VCE vai ser VCQ mais VCE. Esse VCE aqui. Só que esse VCE aqui, ele é menos RC e C. Menos RC e C. Então aqui está, menos RC e C. Como nós estávamos abordando, agora continuamos trabalhando aqui com as retas de carga. Na saturação temos um valor, nós vamos ver aqui, ó, o VCE na saturação é 0, e o IC vai corresponder a um IC de saturação, que nós queremos obter a expressão correspondente. Então, utilizando essa expressão obtida no slide anterior, nós vamos colocar o VCE igual a 0 aqui. Então, vai ter isso aqui, ó, VCE igual a 0. Aí é só pegar esse menos IC, RC passa para o outro lado da igualdade positivo, trocamos as posições, porque não tem problema nenhum. Temos essa expressão aqui. E quanto que é o IC SAT? Nesse caso aqui, o IC ele vai ser IC menos IC ICQ, ou seja, o IC correspondente ao ponto quiescente. Então, é só substituir aqui esse IC, desse jeito. E note que na saturação eu vou ter uma corrente de saturação CA. Então, essa aqui é a grande sacada aqui, tá ok? Então, VCE, substitua aqui por IC menos IQ0 aqui, no lugar de C, e vou encontrar essa expressão aqui. Já considerando o IC, esse C aqui, na região de saturação, tá? Aí aplica a distributiva, faz as contas direitinho, vai ter aqui o IC de saída CA vai ser igual a essa expressão aqui. Vocês devem ficar atentos a essas expressões, tá ok? Mas é tranquilo. Temos aqui, então, o IC de saturação igual a 0. Ou seja, o transistor está cortado, não tem corrente circulando. Aproximadamente também. Então, nós pegamos essa expressão, vamos fazer o quê? Vamos descobrir o VC corte, colocando o IC igual a 0. Essa expressão. Agora, aplicamos a distributiva, fazer distributivas, tal, fez tudo certinho. A expressão para VC de corte CA vai ser essa aqui. Nós temos aqui as expressões que nós obtivemos no slide anterior, que permitem sabermos a corrente de coletor na saturação e a corrente VCE no corte. Bem aqui, a gente vai trocar esse SAT por corte, coloquei por engano, ok? E nós temos aqui então a linha de carga, a reta de carga CA e a reta de carga CC. A reta de carga CC é usualmente utilizada, vocês já conhecem bem, e a CA, eu creio que vocês também têm alguma familiaridade. Agora vamos falar da tal compliance, que nada mais é que a amplitude máxima do sinal na saída sem distorção. Então, próximo ao corte, nós temos essa expressão aqui. Só olhar aqui, aplicar Kirchhoff, tá? Nós vamos ver aqui que a tensão pico a pico dividido por 2 vai ser esse VCE no corte menos o VCE quiescente. Vamos desenhar isso para ver direitinho. Olha aqui, o VCE no corte menos VCE quiescente, que é esse aqui. Então, esse intervalinho aqui, essa amplitude de PP sobre 2, tensão pico a pico sobre 2. Exatamente esse pedaço. A excursão no ciclo completo, nós temos a senoide aparecendo aqui, ó. E a amplitude está sendo, a amplitude máxima está sendo determinada aqui por esse trecho aqui. ICQ é RC. E multiplica por 2 por C pico a pico. Agora, para a saturação é diferente. Nós temos o VCQ como sendo o valor máximo. Então, o sinal está variando aqui, ó.
Ele pode variar aqui, mas aqui, ó, ele fica limitado. Então, deve haver uma distorção no semiciclo negativo, se o sinal tiver esse comportamento, sim, ó, de tal forma que nós temos uma onda distorcida. Para não termos isso acontecendo, a amplitude se limita a isso aqui. O TVC quiescente zero. Então nós temos aqui o sinal variando no tempo e sem distorção. Essa notação aqui mostra que é o menor valor dessas duas expressões aqui que vai ser considerado. Dando continuidade aqui a essa parte aqui de compliance, vamos apresentar esse exemplo 1 aqui. Aqui temos uma linha de carga, uma reta de carga. Aqui temos o ponto quiescente, que está aqui. O VC quiescente é 5, o IC quiescente é 1. E esse ponto aqui é exatamente VC de corte em corrente alternada. E aqui é o IC de saturação em corrente alternada. Por isso que aqui é a linha de carga CA. Ok? Essa linha de carga ela vai dar realmente a ideia de qual o valor da amplitude de pico, ou pico a pico, no caso da compliance, do sinal. Então o sinal ele está aqui, oscilando, aqui no VC, e também está oscilando no IC. E nós podemos verificar aqui como isso acontece, nesse desenho. E note que se você tiver uma amplitude maior aqui, o transistor vai cortar. Ou seja, ele não vai mais conduzir e o sinal vai ficar achatado. E é basicamente isso aqui que vai acontecer. Eu creio que vocês já visualizaram isso no experimento, lá na simulação que a gente pediu para vocês entregarem. E então isso aqui ficou bem claro lá, eu espero. A visualização dessa distorção que vai acontecer aqui se a amplitude ficar maior do que 2 volts pico a pico. O exemplo 2, desenha retas de carga CC e CA para o circuito amplificador emissor comum da figura abaixo. E localizar o ponto quiescente e calcular o PP, ou a voltagem pico a pico sem distorção. Então aqui está o circuito, vamos fazer aqui. Então, primeira coisa, reta de carga CC, corrente contínua. Vamos determinar aqui alguns valores aqui relacionados à polarização. O ICQ, o VC quiescente e etc. Primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar o equivalente Thevenin na base do transistor. Equivalente Thevenin na base. Se nós redesenharmos esse circuito aqui, bem essa parte aqui do circuito, e entre esse ponto e esse ponto, nós temos aqui o nosso Thevenin. Esse ponto até esse ponto. Esse ponto até esse ponto. Redesenhando o circuito, esse ponto aqui é o VCC, e aqui a referência é o VCC, e a referência está ligada a partir do VCC aqui, olha, bem aqui. Então esse desenho aqui, basicamente, é esse desenho, considerando apenas a parte da base, tá? A base do transistor. A gente ignora essa parte aqui por enquanto. E calculando o Thevenin aqui, vai ser a tensão Thevenin aqui nesse ponto vai ser esse divisor tensão, bem simples, tá? E a resistência Thevenin é aqui, é essa aqui. Só basta curto-circuitar a fonte, como a gente já aprendeu em outras disciplinas. E basta calcular aqui, entre esse ponto e esse ponto, a resistência equivalente. Produto pela soma, como a gente já conhece. Esse circuito aqui, esse aqui é o equivalente CC, de corrente contínua, do emissor comum. Então tem um RC aqui, o VCC, e aqui, agora, você substitui esse trecho aqui do circuito, esse trecho aqui do circuito, esse trecho todinho, por isso aqui, equivalente Thevenin. Isso vai facilitar bastante os cálculos. E vamos visualizar uma expressão matemática que relaciona a corrente de coletor quiescente, ou a corrente de emissor quiescente, e o VCE quiescente, que são os que nós queremos. O VCE quiescente e o IC quiescente, que são o que nós estamos querendo obter aqui. Então, a tensão Thevenin tem esse sentido, né? Como nós já sabemos. A corrente que passa aqui, entrando na base e através desse resistor, tem esse sentido.
produz, portanto, uma tensão elétrica nesse sentido. Temos o VBE, que no NPN tem esse sentido. Temos a corrente IE, que nós vamos assumir em outros momentos como sendo aproximadamente igual a IC. E essa corrente IE vai produzir essa tensão aqui. Agora aplicamos Kirchhoff. Então vai ficar ETH igual, né? Tensão ETH vai ficar igual a tensão aqui, vai ser RTH vezes IB, tá? O IB é IC sobre beta, tá? Aqui é o VB, que é 0,7, e aqui é o RE, que é a corrente multiplicado pela resistência, que vai dar RE-IE, que por sua vez é aproximadamente RE-IC, é como temos isso aqui, exatamente isso. Aqui, note aqui a presença do beta, tá ok? E a gente assume aqui o IE como sendo igual ao IC quiescente, aproximadamente igual, da mesma ordem, devido ao beta ser elevado. Então, essa expressão aqui, nós guardamos ela, tá ok? É bem simples de deduzi-la, tá ok? Eu creio que não é um bicho de sete cabeças, mas é só para entendimento de vocês, ela está disponível para vocês utilizarem quando for necessário. E aqui vamos resolver, a gente tem duas formas de resolver aqui a obtenção da reta de carga. O que a gente quer obter é o IC quiescente, a expressão para o IC quiescente, o valor do IC quiescente e o VC quiescente. Então nós temos aqui, como a gente já viu no slide anterior, a tensão Thevenin, aqui e aqui, o divisor de tensão aqui entre 10K e 2,2K, igualzinho, exatamente como a gente comentou apresentou no slide anterior. A resistência Thevenin está aqui também, como nós apresentamos no slide anterior. E agora a expressão, aquela expressão que nós também apresentamos no slide anterior. Eu estou copiando essa expressão aqui, é idêntica ao que está lá. Só coloquei esse RTH aqui e C sobre beta do outro lado da igualdade. Só fiz essa mudança. E aqui, olhando o coletor, a saída, aqui estamos olhando aqui a entrada e aqui a saída. Temos aqui duas equações. Essa aqui é VCC. VCC vai ser igual a tensão aqui, RC e C, VC quiescente e RE vezes IE, que é o que temos aqui. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos sempre assumindo o IE é da ordem de C, aproximadamente, tá? E o IC é o IC quiescente que nós temos aqui. Aqui estamos pensando em polarização. E o IC é sempre o quiescente que vai estar aqui. Pronto. Eu vou isolar, eu vou colocar aqui como sendo IC. Aqui vai ser IC, IC, e eu vou fazer o quê? E vai ser IC quiescente, como está aqui. E eu vou trabalhar aqui essa equação para ela ficar dessa forma aqui. De tal forma a fornecer o IC quiescente. Está aqui. Substituo os valores. Eu vou assumir esse beta igual a 200, tá ok? O datasheet deve fornecer. Eu não olhei esse datasheet especificamente, olhei do BC 547, mas em outro momento eu vou conferir esse datasheet aqui, tá ok? Mas é uma informação de datasheet, eu deveria ter verificado. Eu peço que vocês, como exercício, verifiquem esse datasheet, verifiquem o valor do beta para esse datasheet e verifiquem o que acontece com esse IC quiescente, a mudança dele para um beta correspondente a esse transistor aqui, tá ok? E essa expressão aqui, nós substituímos aqui, colocamos VC quiescente, né, de um lado da igualdade, os demais para o outro lado, encontramos esse resultado. Pronto, IC quiescente, VC quiescente. No caso aqui, corrente contínua, polarização. Outra forma de fazer, usando divisor de tensão na base, método aproximado. Eu faço simplesmente esse divisor de tensão aqui e acho essa tensão, tá ok? De imediato. Que é a tensão Thevenin, na verdade, né? Eu acho ela aqui, VB, pronto. E o VE vai ser igual ao que é VB? VE vai ser o VB menos 0,7. Olha aqui, essa tensão aqui, ó. O VE está aqui, tá? O VB, o 0,7 está aqui e o VB está aqui. Nesse sentido, ó, positivo aqui,
negativo aqui. Aqui está positivo, aqui negativo, positivo, negativo. Aplicando o Kirchhoff, nós temos exatamente isso. Tá ok? Exatamente isso. Vai ser o VB menos 0,7 o VE aqui. Aplica Kirchhoff, faz as contas direitinho. O VB foi encontrado, 1,8 volts, subtrai 1,1 volts. Está fazendo a mesma coisa que fizemos no slide anterior, só que agora de uma forma mais aproximada e mais rápida, tá ok? A gente não está pensando nem em equivalente Thevenin e nem vamos pensar em beta. O IE, no caso, vai ser VE sobre RE, simples, né? VE sobre RE. E fazendo a conta, vamos encontrar esse valor, 1,1 mA, que nós assumimos sempre, devido ao beta elevado, da ordem de IC ou igual, aproximadamente igual a IC quiescente. Então a gente já achou o IC quiescente, que é esse valor aqui. Agora vamos para o VCE. O VCE quiescente é bem simples, é a tensão no ponto C, nesse ponto, menos a tensão nesse ponto. Ó, a tensão elétrica daqui para referência e a tensão elétrica daqui para referência. Então vai ficar aqui o VCE quiescente. Então é só fazer a conta. O VC, quanto que é esse VC aqui nesse ponto? Vai ser o 10 volts menos a tensão aqui. Simples, não? Tem 10. Quanto falta? 10, subtrai esse 3,6, eu vou achar a tensão. 3,6 não, eu subtrai essa tensão, né? 3,6K multiplicado por IC quiescente, que a gente já achou o valor, menos aqui, e 10 menos esse valor, tá aqui. Tá? E menos essa tensão aqui, o VE. Tá aqui. Então, eu vou achar o VCE quiescente aqui, tá ok? Então, vai ser 10 menos a tensão em cima do resistor RC, e tudo isso entre parênteses, que esse aqui corresponde ao VC, isso aqui é o VC, menos o VE, que está aqui. E aí, fazendo as contas, achamos esse valor. Nota aqui que o beta não é necessário, o valor de beta. Nota que a gente perde uma informação aqui, tá? Se esse transistor tiver um beta muito reduzido, então, esse resultado aqui vai ficar extremamente distante do real. Mas se o beta é elevado, acima de 200, 300, acima de 500, acima até de 1000, aí essa expressão aqui pode ser utilizada dessa forma mais fácil. Notaram que é bem mais simples, não é? Não precisa nem usar a fórmula como a gente usou anteriormente, forma deduzida. Agora vamos pensar aqui. Vamos olhar aqui a reta CC, como que ela é. Aqui é uma síntese do que a gente viu nos slides anteriores. Então, o IC-SAT, a gente sabe que é VCC é C mais RE, tá ok? Essa expressão. O VCE do corte é VCC, 10 volts, tá? E agora vamos verificar a reta CA. Reta CA vai ser o IC-SAT CA igual a IC quiescente mais V quiescente sobre RC, tá bom? Esse RC aqui vai ser a resistência lá no coletor, que vai ser a RC paralelo com a carga, no caso lá 1,5K. Eu substituo os valores, já encontrei esses valores no slide anterior, substituo e encontro esse valor aqui, tá? E o VC de corte, CA, vai ser o VC quiescente menos IC RC. E nesse caso aqui, vai fazendo as contas aqui, substituindo os valores que nós temos, né? Encontramos 6,11 volts. Vamos colocar isso tudo num gráfico, tá? Mas antes, isso, vamos deixar aqui, vamos verificar alguns valores aqui. No caso aqui, a tensão máxima pico a pico vai ser 9,88 volts. A gente está pensando na compliance, né? Tensão máxima pico a pico, sem distorção. E, portanto, aqui temos aqui a aplicação daquela simbologia que a gente apresentou, né? A tensão pico a pico máxima vai ser o menor valor desses dois. É isso que como a gente lê aqui, o menor desses dois. Se calcular os dois, ICQ-RC vezes 2, que é esse valor aqui, 2,33, depois calcular o 2VC quiescente, que é isso aqui, ó, a gente vai achar 9,88. Qual que é o menor deles? 2,33. Então, o PP, ou a tensão de pico a pico sem distorção, tensão de pico a pico máxima sem distorção, vai ser 2,33 volts. E aqui está a linha de carga que nós queríamos. Aqui, DCC, ao 10 volts aqui, o 2,17 mA aqui, as corrente quiescente aqui, a VC quiescente. Aqui temos a VC de corte CA, e aqui o IC de corte, de saturação, perdão, IC de saturação CA.
tá ok? Aqui é saturação. As duas linhas de carga, elas se cruzam, tá ok? Vocês percebem aqui que elas estão se cruzando exatamente no ponto quiescente. Nós fizemos os cálculos e toda a dedução em cima disso, né? Está vinculado ao ponto quiescente. Portanto, não é natural que eles se cruzem. E aqui determinou aqui a amplitude máxima de pico ou amplitude máxima pico a pico do sinal aqui VCE, que vai corresponder à saída. Agora vamos falar aqui da operação classe A, nos amplificadores de potência. Então, vamos começar a pensar aqui em amplificadores de potência. Vamos pensar aqui na classe A. A ideia é o seguinte: esse transistor aqui ele vai funcionar na região ativa todo o tempo, em qualquer instante do ciclo CA. Esse transistor aqui. Então ele vai estar conduzindo o tempo todo conduzindo, tá? Ele não para de conduzir, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, está sempre conduzindo. O ganho de tensão com carga de emissor comum vai ser essa expressão aqui, ó, menos RC sobre R', é já conhecido da gente, tá? E o ganho de corrente é o beta, o IC sobre B. IC sobre B é o beta, a gente já conhece o beta, né? E o ganho de potência, isso aqui que nós queremos ver. A potência de saída vai ser qual? Menos V de saída vezes o IC, ok? Essa é a potência de saída. A gente pode fazer aqui o equivalente CA e a gente vai ver claramente que a potência de saída vai ser o V de saída vezes o IC. E a de entrada é V de entrada vezes o IB, ok? É bem, como se diz assim, intuitivo, certo? E qual é o ganho? O ganho vai ser P de saída sobre P de entrada. Potência de saída, potência de entrada, que a gente já conhece. E vai ser essa expressão. Pega aqui, substitui aqui, esse aqui substitui aqui embaixo, está aqui. Notem que esse aqui, ó, eu até sublinhei aqui, é o quê? Esse valor aqui, V de saída sobre V de entrada, é o AV. Então, ok? Esse é o AV, ganho de tensão. E o IC sobre B é o beta. Então, ok? Esse IC sobre B vai ser o beta. Então, o ganho de potência vai ser menos o ganho de tensão multiplicado pelo ganho de corrente. Aqui está o ganho de potência para esse classe A, que coincide, nesse caso aqui, com o emissor comum, tá ok? Questão da eficiência do classe A. Esse é o problema desse amplificador de potência, classe A. É possível demonstrar que a eficiência máxima em um amplificador classe A com resistor no coletor é de 25%. 25%. Só isso, tá? Portanto, esse classe A ele não é a melhor opção quando você espera a eficiência. Quando eu tenho um amplificador de potência, eu quero que ter toda a potência que está disponível sobre a carga e uma quantidade dessa potência grande sobre a carga. Então eu tenho uma alimentação, né, um VCC lá alimentando o circuito, uma fonte de tensão contínua alimentando o circuito, e tem uma certa energia sendo concedida para o circuito. E essa energia, uma parte fica no circuito amplificador e outra parte vai para a carga, vai para a carga. O ideal é que toda a energia vá para a carga. Evidente que isso não é possível, tá? Sempre vai ter alguma dissipação de calor aqui nos componentes do amplificador, mas é possível maximizar esse valor de rendimento, tá ok? Ou de eficiência, ou seja, ter o mais possível de potência sobre a carga e o menos possível de potência dissipada no circuito amplificador. Só que agora eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou parar um pouquinho de falar de amplificador de potência e vou apresentar para vocês um roteiro para projeto. Esse roteiro é bastante útil, bastante interessante, permite a vocês projetar um amplificador de tensão do tipo classe A, emissor comum, tá ok? Aqui amplificador classe A, emissor comum, como a gente já mencionou no slide anterior. Embora ele tenha pouco desempenho, vocês vão notar que o emissor comum tem um ganho elevado de tensão, tá ok? Você pode ter esse ganho elevado, a ideia é projetar de tal forma que o ganho seja elevado. Então, a polarização CC e reta de carga. A gente começa por aqui, a parte 1 do projeto, do roteiro do projeto, tá ok? Então, tem aqui
apenas a parte corrente contínua, tá? CC. Aqui não é coletor comum não, tá? É corrente contínua. A gente já comentou isso lá no primeiro slide. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher o VCC, eu posso escolher o valor do VCC, o projetista, eu estou sendo projetista agora, eu posso escolher o VCC, tá? Esse é um roteiro, é uma receita, tá? Eu posso escolher o RC, eu escolho o VCC que eu quero, eu escolho o RC que eu quero como projetista. Cuidado que tenha compromissos aqui, um VCC muito elevado implica em um aquecimento do sistema, né? Um calor maior, né? Maiores correntes e maior efeito Joule, tá? Então tem que ser comedido aqui com esse VCC. E também limitações dos resistores e do próprio transistor, tá? E disponibilidade de uma fonte de tensão VCC. Digamos que você queira por 30 volts de VCC, mas você tem uma fonte de 15, então você vai usar VCC igual a 15, dentro da sua disponibilidade. O RC também tem compromisso aqui, tá ok? Tem que tomar cuidado com o valor de RC. A ideia é não colocar valores muito elevados, também não valores muito pequenos. Então tem que ter aqui um compromisso com esse valor de RC, um certo bom senso. Geralmente o RC fica entre 1K e 10K, tá ok? Já é uma dica legal aí para vocês. Pode usar RC menores até do que 1K, pode ser até maiores que 10K. Aí é questão de você no projeto verificar o que vai acontecer. O RE, você assume o RE da ordem de 1% de RC. Se o RC for 10K, o RE vai ser 100 ohms. Tá ok? E assim sucessivamente. Se o RE for 1K, o RC vai ser 10 ohms. Tá? 10 ohms. Aqui tem que tomar um certo cuidado que esse valor de RE, 10 ohms, é muito baixo, tem uma corrente muito elevada e pode esquentar muito o resistor. Agora a gente calcula o IC-SAT. Nós que a gente está pensando aqui em traçar a reta de carga. Então tem que ter o IC-SAT, que é essa expressão, uma expressão bem conhecida, tá? E assumir o IC quiescente como IC-SAT sobre 2. Isso estamos assumindo aqui nos nossos cálculos, tá ok? E o VC quiescente também assumimos VCC sobre 2. Então isso aqui são coisas que o projetista assume, tá ok? Mas não necessariamente dessa forma, ele pode assumir sobre 3 ou sobre 0,5, alguma coisa assim. Não, sobre 0,5 não pode, né? O ICQC não pode ser maior que IC-SAT. Mas alguma coisa acima de 1, tá? E aqui mesma coisa, ele pode escolher quanto ele vai dividir aqui. Mas a gente está assumindo aqui dividir por 2, é bem mais simples e dá um ganho maior. Agora vamos determinar o que? O R1 e o R2. Ó, o RC, o RE e o VCC nós já determinamos. Agora o R1 e o R2, para termos a polarização. Como que a gente faz isso? No caso eu vou usar aqui o TVNAM, tá ok? Uma forma mais precisa do cálculo. Então aqui o ETH, como já mencionamos, tem essa expressão aqui, ó, VCC, R1, R2 aqui em divisor tensão. O RTH, mesma coisa, produto pela ação do R1 com R2, como já mencionamos. E agora temos aqui o circuito, e nesse circuito aqui temos o nosso equivalente TVNAM, tá ok? Como já mencionou anteriormente. Aqui estão as tensões, a corrente, as tensões VC com VTH, e a corrente E e a tensão VRE. E essa expressão que é velha, conhecida nossa já, tá? A gente pode deduzir ela novamente aqui, se vocês quiserem, como vocês estão vendo, tá? É muito fácil fazer isso. E a gente assume aqui o IE da ordem de C quiescente. Por isso que está aqui C quiescente, aqui C. Aqui tudo bem. O IB é IC sobre I beta, tá? Então aqui está certo. Agora aqui que mudou, tá? Aqui que é o... A gente usa aqui, em vez do IE, usa o IC quiescente aqui. E o que eu faço? Eu escolho R1, tá? Aqui assim que eu escolho esses valores aqui, eu escolho o R1 também, que em geral tem valores superiores a 50 kΩ, tá? Para um Zin elevado. Então, R1 grande ajuda, contribui para que a impedância de entrada do transistor seja valor elevado, como se deseja, tá? E aqui está essa expressão aqui, eu vou pegar essa expressão e vou substituir os valores que eu sei, tá? Eu pego o ETH, aqui o ETH aqui, os valores todos, só tem exceto o R2, eu já chutei o valor de R1, já escolhi um R1. VCC já temos. Qual o valor da fonte? Está aqui. Ó. E aí vou substituindo. O RTH está aqui. Ó. O RTH aqui, está aqui. Mais VBE, que é
O VB eu coloquei lá do outro lado, tá? Então vai ficar VB mais RE ICQ, tá? Que é essa expressão aqui. E, então é tudo calculável. O RE você tem, o ICQ você tem. Então é só calcular o R2. E eu determino o valor do R2. Pronto, tenho o meu circuito, tá? Agora vamos para a reta de carga CA. Aqui na reta de carga CA, o que a gente faz? A gente escolhe o RL, tá? Que é o valor da carga, para poder calcular o RC, o Rzinho C, tá? Essa resistência CA no coletor. E que a gente tem lá o equivalente que a gente apresentou, o equivalente CA lá nos primeiros slides. Então ele tem essa expressão aqui com relação à saída, tá? Então RL, o RC, está aqui o valor produto pela soma do RC. Também pode-se incluir a resistência da fonte, tá? Aqui a gente está ignorando essa resistência, mas ela poderia ter sido incluída aqui, fazer um paralelo com a resistência da fonte, tá ok? E aqui o ICSAT AC vai ser esse ICQ mais VCQ 100 sobre RC. Essa expressão é conhecida de vocês. E aqui o VC corte AC, está aqui essa expressão também que a gente já deduziu. Aqui temos as duas retas de carga, tá? Possíveis, tá? São duas retas de carga possíveis. Então temos essa aqui, que o ponto quiescente está aqui perto do corte, e temos essa outra aqui, que o ponto quiescente está perto da saturação. Então, temos essa expressão. Nesse caso aqui, o valor de pico a pico vai ser ICQRC, tá? Se eu fizer o delta aqui, eu vou achar ICQRC. E aqui o valor de pico a pico vai ser duas vezes VC quiescente, ó, porque ó, eu colocar o sinal para variar aqui, ó, ele pode até variar bastante aqui, mas aqui ele não pode. Senão vai dar distorção. Imagina uma senoide aqui, ó, desse jeito, ela passa aqui, ó, ela passa aqui. Aqui tudo bem, tá? Mas aqui ela passa. Então, a limitação ficou aqui. Isso para quando o ponto quiescente está próximo à saturação, tá? Então, vamos ver os valores que a gente escolheu. Nós escolhemos VCC igual a 12 volts, RL igual a 1K, e assim sucessivamente, tá? O resultado é esse aqui, tá? O AV, V out máximo, V in máximo, devido ao fato que já considerou isso aqui. E o resultado está aqui, ó. As nossas retas de carga que nós traçamos, elas estão aqui. Interessante que o cruzamento aqui foi como esperava-se acontecer, tá? E aqui está a nossa reta de carga. E aqui está a variação, a amplitude máxima do sinal aqui, tá? Que é bem reduzida até. Dá um ganho bem reduzido também. Nesse caso aqui da ordem de 22, ó. Esperava um ganho de 100, 200, né? Então eu tinha que mexer com esse ponto quiescente. Eu posso mexer aqui, ó, mantenho isso aqui e posso mexer com o IC SAT de corrente contínua, tá? Para cá, e aí eu tenho um aumento aqui na amplitude. O gráfico da base, a gente usou esse divisor aqui, e aqui o PP, que no caso aqui é o menor valor. E nesse caso aqui vai ser o ICQRC, esse aqui, 2 ICQRC vai ser o valor da tensão pico a pico sem distorção na saída, o máximo tensão pico a pico sem distorção na saída. Por fim, vamos calcular esses capacitores, esse e esse. Então o critério aqui é o seguinte, os capacitores na entrada e saída, o critério é esse. C1 igual a C2, 1 sobre 2πfc, ou ômega xc, perdão, ômega xc. Essa expressão é bem conhecida também, e esse vai ser o C1 e C2. No caso, tem que, o V, o F, é interessante que seja o F mínimo do seu sinal de entrada. O sinal de entrada deve ter alguma especificação do sinal, e a frequência mínima dele e a frequência máxima são informações que o projetista deve ter, ou ele deve assumir também. Então, o F mínimo é a pior situação, tá? Onde esse F aqui é o maior valor. Então, quando ele é maior valor, diminui o valor das capacitâncias. E quando é um valor maior, né, é menor agora, menor e diminui, então eu aumento o valor das capacitâncias.
E isso aqui é crítico, porque se eu escolher o valor de capacitância mínimo e aumentar e diminuir o F ainda mais, eu vou mudar esse valor de capacitância mínima. Tá? Aí vai ficar importante isso, o F ser o F mínimo aqui. E aqui usou-se o RC e não o RB, pois o RC é muito maior que RB. Tá ok? Eu podia ter usado o RB aqui, ó, porque tem esse capacitor, ó, e tem esse. Esse aqui está relacionado com RC, e esse aqui está relacionado com RB. Poderia calcular esse e depois esse. Mas, como o RC é muito maior que o RB, essa capacitância e essa, elas coincidem em termos de valor, tá? E o critério no capacitor de emissor é esse aqui. Esse capacitor aqui, de emissor em paralelo com RE. A ideia é que em altas frequências ele deve ser um curto, né? E é isso que acontece. O XC fixado, o CE, se olhar para essa expressão aqui, se o XC ficar para cá e o CE para cá e o CE é fixo, quando aumentar muito a frequência, esse XC vai tender a diminuir, tá? E aqui o XC, RE sobre 100, que aqui agora é o RE, não é mais o RC, tá? E o F da ordem F mínimo, que é a pior situação. Agora, amplificador CC, reta de carga CA. Então, aqui temos aqui o RB, essa expressão já vimos, e o RE paralelo com RL, aqui também, como nós já vimos. A reta de carga, então, fica como? VCE mais RE, VCE mais RE igual a zero, né? Eu constituí aqui a minha resistência de coletor, tá? Porque ela é zero, tá? A gente já tem essa expressão aqui e assumimos o zero aqui. E, portanto, o IE é da ordem de IC, que vai ser menos VCE sobre RE. Lembrando, né, daquilo que a gente mencionou, aqui esse é minúsculo, tá? Esse V é minúsculo, vou arrumar depois. A gente viu, né, esses valores, essas expressões aqui, né? E, então vamos lá. Aqui está essa expressão, que é uma combinação dessa com essa, tá? E vai resultar aqui no IC igual a esse quiescente mais IC quiescente mais VCE quiescente sobre RE menos VCE sobre RE, tá? Então é só substituir os valores aqui dentro dessa expressão. Então, a equação da rede de carga CA para um estágio coletor comum vai ser aqui o estágio emissor comum, tá? De classe A. Aqui é emissor comum, tá? Classe A. Eu coloquei por engano aqui. Essa legenda aqui de cima tá por engano. É EC aqui. É CA no caso. É CCA. Aqui, amplificador corrente contínua, reta de carga CA e compliance. Então tem aqui as pressões. Na saturação VC é igual a zero e o IC é máximo na saturação. Isso para corrente alternada. Está aqui, ó. O corte, nós temos outra expressão, tá? Lembra que agora no corte o IC é igual a zero e o VC corte CA vai ser o máximo que for possível. E aqui está o que nós temos em termos de gráfico, né? Mostrando aqui a saturação CA em função da tensão VCE. E aqui está o nossa compliance. Vamos dar início agora a uma pequena abordagem sobre os amplificadores classe B e classe AB. Essa abordagem ela vai ser bastante breve. A ideia é só situar vocês com relação a esses tipos de amplificadores de potência que possuem um desempenho bastante superior ao amplificador classe A.
Então vamos falar um pouquinho do classe B. A corrente de coletor circula apenas metade do ciclo AC, 180 graus. Essa é a ideia. Então, uma parte vai circular, um ciclo AC vai circular por um transistor e outro ciclo AC vai circular por um outro transistor. Essa é a ideia. E o ponto quiescente do classe B, o ponto quiescente é exatamente no corte. Tá? O classe B, o ponto quiescente está exatamente no corte. E aqui as vantagens, como já mencionei, eficiência superior ao amplificador classe A e o menor consumo de corrente que o classe A. Aqui está uma representação aqui gráfica de como o amplificador classe B responde. Nós temos dois transistores, aqui é a curva de um e aqui é a curva do outro transistor. E esses dois transistores trabalham de tal forma que um conduz um ciclo e o outro conduz o outro ciclo do sinal. Então, o sinal aplicado à base é esse aqui. Nós vamos utilizar essa resposta aqui, essa reta de carga aqui, para mostrar o sinal IC no coletor, da corrente coletor, e o sinal VCE. Então, se vocês olharem aqui, esse ponto aqui é esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser, nesse caso aqui, rebatido para cá. Depois esse ponto aqui vai ser rebatido para cá e assim sucessivamente. Até esse aqui vai ser esse ponto. Essa é a ideia. Tá ok? E aqui a mesma coisa. Você vai fazer o rebatimento aqui, ó. Esse ponto com esse ponto aqui. Bate aqui, vem para cá. Esse ponto bate aqui, vem para cá. E assim sucessivamente. De tal forma a formar a sua onda no VCE. Note que esse semiciclo aqui, ele vai ser determinado pela condução a partir do corte do primeiro transistor. E esse outro semiciclo aqui vai ser determinado pela condução de outro transistor a partir do corte. E aqui é similar o processo, tá? Você bate aqui e você obtém esse sinal, esse ponto, ó, esse ponto aqui, é esse ponto aqui rebatido na curva. Ele rebate aqui na curva e vem para cá, ok? Esse aqui rebate na curva e vem para cá. Esse aqui rebate na curva e vem para cá. E esse ponto aqui rebate na curva e vem para cá. Assim sucessivamente. Esse aqui rebate na curva e vem para cá, tá ok? Então é esse processo que você faz tanto para obter esse como para obter esse. E a gente tem ideia da resposta. Inclusive, graficamente, nós vemos que o VCE vai variar entre menos VCC e mais VCC, aproximadamente, tá? E aqui você vai ter uma variação de IC entre um IC máximo e um IC mínimo, tá? Aliás, um IC máximo e um menos IC máximo, perdão. Então, mais e menos. Aqui uma variação pico a pico. Aqui também pico a pico. O VCE aqui pico a pico vai ser 2 VCC. E aqui o IC máximo, o IC pico a pico, vai ser 2 IC máximo. Aqui estão algumas configurações desse tipo de amplificador que nós estamos denominado classe B, tá? Esse tal do circuito push-pull. A ideia é o seguinte, o transistor ele vai permanecer cortado durante a metade de um ciclo do sinal, enquanto que o outro vai conduzir. E no segundo ciclo, o transistor que estava cortado passa a conduzir e o que estava conduzindo corta. É o que a gente viu no gráfico anterior. Aqui temos alguns desenhos de amplificadores classe B, configurações. E a ideia é esse one half circuit aqui é a parte do transistor. Aqui inclui o transistor e a sua polarização. Aqui também o outro transistor e a sua polarização e aqui a carga. E vejam bem como que são essas configurações, tá? Que a gente vai aplicar uma delas. Aqui está uma dessas configurações, tá? Uma dessas aqui, a ideia é vocês localizarem qual que é. O sinal entra nesse ponto, aqui o sinal entra nesse ponto. E aqui a carga está ligada na referência. Aqui também a carga está ligada na referência. Então, esse aqui é o exemplo que a gente está mostrando aqui.
Note aqui, ó, que é o seguinte, o sinal está aqui oscilando, ele vai ser acoplado aqui por esse capacitor, de tal forma que ele vai se comportar, o capacitor vai se comportar como quase um curto devido à frequência aqui desse sinal. E aqui é o sinal, aqui na base desse transistor, desse outro, que trabalham de forma complementar. Na medida que o sinal vai aumentando de valor positivamente, esse transistor aqui, NPN, ele tende a conduzir. E esse aqui corta, porque positivo aqui na base para o PNP é corte. E aqui para o NPN é condução. E aí vocês veem que, na medida que isso aqui conduz, ele vai permitir que esse semiciclo aqui, ele chegue até aqui. Ele vai conduzindo e essa tensão aqui vai aumentando, aliás, vai diminuindo, né? E ele passa esse sinal para cá. Esse outro aqui, por sua vez, na medida que a tensão aumenta, ele conduz menos. Até o corte. Aqui até a saturação. É claro que a gente vai escolher valores de corrente pico a pico que não resultem na saturação aqui, para não ter distorção do sinal. E aqui está o desenho. A composição desses dois resulta no sinal de saída. Aqui é uma outra configuração, agora com uma fonte só. E o NPN com PNP também. Então aqui esse é um exemplo, é similar ao anterior, não tem muita diferença, só esses resistores aqui que estão diferentes aqui. E não tem esses resistores aqui ligando aqui. Não tem, percebe? Então o VIN ele não vai passar para cá, como esse aqui passa. O VIN vem para cá e passa aqui. Não é isso. Ele já não vai. E aqui temos os dois transistores e tal, e uma fonte só. Aqui temos duas fontes, ó, mais VCC e menos VCC. Aqui nós temos uma única fonte, mais VCC. Relembrando da classe A, o sinal de entrada, na verdade eu não mencionei esse gráfico na parte do classe A, eu espero que vocês prestem atenção e fiquem atentos com relação a isso. Então tem o sinal de entrada similar ao que a gente falou para o classe B, tá? E aqui cada ponto desse rebate aqui nessa reta e vai dando origem a esse sinal, a esse ponto aqui do sinal. E assim sucessivamente, até você ter uma senoide. E aqui o mesmo raciocínio para a corrente de saída, no caso aqui. Agora quando você coloca no máximo, aqui de entrada, de sinal de saída limite. Então eu vou aumentando, e vai chegar um momento que eu vou ter um limite aqui. E eu vou começar a ter uma distorção desses valores. Agora, distorção por distorção por crossover. Então, devido ao fato da junção base emissor dos transistores conduzirem apenas a partir de 0,7 volts, isso significa que o sinal que está sendo amplificado, ele só vai produzir uma variação significativa e condizente com o sinal de entrada após 0,7 volts. E isso é bastante importante aqui. Aí, isso aqui produz, né, essa distorção aqui, chamada crossover, tá? Que é causada pelo fato de que a base emissor-base, a junção emissor-base, ela possui uma queda de tensão, como nós já explicamos, de 0,7 volts. Aqui é a representação do que ocorre com a polarização dos transistores, um pouco acima do corte. Note aqui que mudou. Aqui a curva subiu, ela está agora nessa posição. Notamos o deslocamento da curva, que vai resultar num sinal de saída sem o crossover. Aqui novamente, transistor
aqui com duas fontes, é diferente a configuração anterior que a gente mostramos com duas fontes. Aqui está esse desenho aqui, que mostra a aplicação das fontes no circuito. Aqui é interessante notar que esses transistores eles aparecem como tendo características simétricas, como está escrito aqui. O R1 e o R2 ajusta o ponto de trabalho dos transistores, e através de R3 e R4 pode-se deduzir o nível do sinal aplicado à entrada, evitando-se possíveis distorções. Aqui é uma configuração em ponte dos amplificadores, e muitos circuitos práticos têm essa configuração. Agora, essa aqui mostra como que eles se comportam, né? Quando eu aumento a tensão aqui na base desse NPN, automaticamente ele começa a conduzir. Como eu já tenho alimentando ele, essa condução através desse resistor RE1, ela acontece aqui também. Aqui é um PNP, mas nesse sentido aqui ele vai conduzir. E então eu tenho a reprodução desse sinal aqui. Similarmente, se eu aplicar o sinal aqui, eu vou ter que utilizar aqui o fato de que aqui vai estar conduzindo e aqui vai estar cortado. A explicação está aqui, uma explicação resumida, tá? E a vantagem aqui é que a potência de ponte é 4 vezes o par complementar. Isso é uma diferença bastante expressiva. Aqui a mesma coisa para outra configuração. E agora a seguinte pergunta: há necessidade do controle das possíveis variáveis térmicas? Qual a resposta? Sim. Aqui a polarização por divisor de tensão, como nós já vimos. Aqui o R1 e o R3 para polarizar, o R2 para ajustar a condução desses dois transistores. Aqui está a outra configuração com polarização por diodos. Nessa polarização por diodos, como o ponto quiescente varia com a temperatura, nós temos aqui o VEB variando com a temperatura, o VBE variando com a temperatura, e o EC, que é amplificado, vai variar muito. Mas isto é instável. O uso dos diodos resultará em uma compensação de tal forma a não permitir a variação das tensões entre base e emissor dos transistores. Aqui é uma vista do transistor de potência, usado no estágio de potência de qualquer amplificador, e notem que ele tem uma dissipação de energia muito grande. Aqui são a eficiência do classe B e AB. Note que o classe AB, na verdade, é o classe B, mas com o transistor não chegando ao corte. Aqui são dois exemplos que eu peço para vocês tentarem fazer e ver a resposta no Polystat. Se for necessário, eu coloco para vocês verem em outro momento. Aqui são algumas fórmulas, nem todas a gente usa só algumas. E aqui mais fórmulas e exercícios. Ok? A gente vai fazer simulações também relacionadas com esses amplificadores. Então, um abraço.